Venha, Senhor Jesus. Louve João na ilha de Patmos no final do livro do Apocalipse. Venha, Senhor Jesus. Esta é a última oração na Bíblia. E como mais você terminaria o livro do Apocalipse senão com uma oração pela chegada do Senhor Jesus Cristo? Nenhuma oração na Bíblia é mais fervorosa, concisa ou poderosa. A última oração escrita na Bíblia abrange tudo que um cristão espera, tudo que um cristão deseja. A última oração escrita na Bíblia abrange o coração de todos os cristãos, os corações de centenas de milhões de cristãos ao redor do mundo que anseiam pela concretização da última oração na Bíblia. Hoje vamos discutir um trecho da Bíblia que fala de uma cena futura de julgamento após a gloriosa segunda vinda de Jesus. O trecho está no livro de Mateus 25, 31-33. Este não é uma parábola, mas uma descrição do que acontecerá quando Cristo voltar à terra para julgar vivos e mortos. Mateus 25, 31-33 diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos santos, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ao ler esses versículos, vemos que todas as nações do mundo estarão lá. Isso significa que aqueles que estão vivendo em todas as partes do mundo serão reunidos diante de Cristo durante sua segunda vinda. Todas as nações estarão reunidas perante ele. Nosso vocabulário falha em descrever a enormidade disso. Não importa se alguém é rico ou pobre, influente ou não, todos estarão presentes. Nações que permitem e aceitam o Evangelho estarão lá, e até mesmo nações onde a mensagem do Evangelho é proibida de ser pregada, estarão lá. Ao pensarmos nessa cena futura de julgamento, é importante lembrar que as pessoas influentes que viveram nesta terra estarão reunidas juntamente com as pessoas comuns. Os reis e governantes, os ricos e poderosos, os políticos e bilionários estarão diante de Cristo, assim como todos os outros. Isso é um lembrete de que ninguém está isento do julgamento de Deus. Não importa quanta riqueza ou poder alguém tenha nesta terra, o que importa é o relacionamento com Cristo. Podemos ter certeza de que aqueles que são fiéis a Ele serão colocados à sua direita, e aqueles que o rejeitaram serão colocados à sua esquerda. A imagem de Cristo separando as ovelhas dos cabritos é poderosa. As ovelhas são aqueles que seguiram a Cristo, enquanto os cabritos são aqueles que o rejeitaram. Isso nos lembra que existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, e aqueles que não o fizeram. Podemos acreditar que existem mais de dois grupos. No entanto, a palavra de Deus sempre separa as pessoas em dois grupos. Nós, cristãos, com nossas denominações, tentamos nos separar em 7 grupos diferentes, ou 30 grupos diferentes, ou 50 grupos diferentes. Mas a palavra de Deus nos diz claramente e precisamente que sempre existem dois grupos. No livro de Mateus 25, 31-33, não há subcategorias. Os dois grupos são conhecidos como as ovelhas e os bodes. Em 1 Coríntios 1:8, os dois grupos são conhecidos como os que perecem e os salvos. Para aqueles que perecem, a pregação da cruz é loucura, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Deus separa o mundo em dois grupos, e Cristo Jesus separará todas as nações reunidas diante dele em dois grupos. Devemos nos perguntar a qual grupo pertencemos. Estamos seguindo a Cristo fielmente ou o estamos rejeitando? A resposta a essa pergunta determinará onde nos encontramos diante de Cristo no dia do julgamento. Nesse dia, cada homem e cada mulher receberão um veredito e um destino. Mateus 25:32 diz: E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Essa separação que Jesus realizará será uma que separa as pessoas, uma divisão que separa entes queridos, que separa amigos e até igrejas. Essa separação será angustiante. Lucas 17, 34-35 diz: Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Podemos imaginar um marido e uma esposa, onde um será levado para o julgamento e condenação eterna,
enquanto o outro é deixado para a glória eterna com o Senhor e todos os seus santos anjos. Podemos imaginar um casal, talvez felizmente casado, cada um deles acreditando que o outro é um crente, apenas para descobrir que apenas um deles tinha fé, apenas para descobrir que apenas um deles tinha colocado sua fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Apenas um deles verdadeiramente acreditava na ressurreição de Jesus Cristo. Essa separação será angustiante. Duas pessoas que todos consideram como um par serão separadas eternamente. Duas pessoas podem viver na mesma casa, e uma pode ser uma ovelha enquanto a outra é um bode. Duas pessoas podem trabalhar no mesmo escritório e se tornarem amigos, e até mesmo gostarem e se preocuparem um com o outro, e uma pode ser uma ovelha enquanto a outra é um bode. Duas pessoas podem frequentar a mesma igreja, e uma pode ser uma ovelha e outra pode ser um bode. Duas pessoas que todos consideram como um par serão separadas. Hoje vamos nos concentrar nas ovelhas, aqueles cujos corações estão cheios do amor de Cristo, aqueles que estão continuamente arrependidos de seus pecados, aqueles que dependem completamente de Cristo Jesus e cujos corações clamam a última oração da Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 21. Mateus 25, 33, 40. Diz: porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqueles que são crentes em Cristo estarão no céu por causa do chamado e convite de Cristo Jesus. Ouça as palavras de Cristo Jesus em Mateus capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia nos diz que um dia o Rei dos Reis dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é uma mensagem bonita e reconfortante, uma que devemos levar ao coração e nos apegar firmemente. Deus tem preparado um reino para nós desde o início dos tempos, desde o momento em que Ele criou o mundo. Ele tinha um plano para que estivéssemos com Ele por toda a eternidade. Isso mostra o quanto somos importantes para Deus. Ele nos ama tanto que quer passar toda a eternidade conosco, na alegria e no amor. Você não é um acidente para Deus. Sim, sua mãe e seu pai podem não ter planejado o seu nascimento. Sim, sua mãe e seu pai podem ter te rejeitado, ou inversamente podem ter planejado o seu nascimento. Não importa em qual categoria seus pais se encaixem, seu Pai Celestial te criou, e um dia você herdará o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Mesmo enquanto estamos na terra, Deus deseja comunhão com você. Pense nisso por um momento. O Deus do universo, que criou tudo o que vemos, deseja passar tempo conosco. Ele quer rir conosco, chorar conosco e nos acompanhar em todas as altas e baixas da vida. Ele quer compartilhar nossa alegria e nossas tristezas, ser nosso amigo e nosso guia. Isso é uma verdade incrível, uma que nunca devemos esquecer. Isso nos lembra que não estamos sozinhos neste mundo, que temos um propósito e um destino que é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Somos amados por Deus, e Ele preparou um lugar para nós em seu reino. Mas o que significa herdar este reino? Isso significa que estaremos com Deus por toda a eternidade, vivendo em paz e harmonia perfeitas com Ele e com os outros. Significa que estaremos livres de dor, sofrimento e morte, e experimentaremos a plenitude da alegria e do amor que só Deus pode nos proporcionar. Herdar esse reino não é algo que podemos ganhar ou merecer por nós mesmos. É um presente de Deus dado a nós por causa de seu grande amor e misericórdia. Tudo o que precisamos fazer é aceitar este presente, voltar nossos corações para Deus e confiar nele.
Mas aceitar esse presente não é apenas uma decisão única, é uma escolha diária, um compromisso diário de seguir a Cristo e viver nossas vidas de uma maneira que o honre. Significa colocar de lado nossos próprios desejos e ambições e buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Significa amar nossos vizinhos como a nós mesmos, perdoar aqueles que nos prejudicaram e servir aos outros em nome de Jesus. Enquanto nos esforçamos para viver esses princípios em nossa vida diária, podemos ficar confortados sabendo que Deus está conosco em todos os passos do caminho. Ele está preparando um lugar para nós em seu reino e quer que sejamos parte de sua família eterna. Então, vamos nos apegar a essa mensagem reconfortante de que Deus nos ama e quer passar toda a eternidade conosco. Vamos nos esforçar para viver nossas vidas de uma maneira que o honre e aguardar ansiosamente o dia em que ouviremos o Rei dos Reis nos dizer: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado por assistirem, meus irmãos. Até o próximo vídeo.